Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Desvendando para vocês e hoje eu irei trazer o contexto sobre o Jardim do Éden, cujo tema é: tudo acontece primeiro no plano espiritual para depois acontecer no plano físico, no plano terrestre, no plano carnal. O tema dessa mensagem se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 em diante, que diz assim: a criação do universo e da raça humana. No versículo 26, aí disse ele, Deus, agora vamos fazer os seres humanos que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais doméstico e selvagem, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. O próprio Deus, pela sua infinita misericórdia, o Deus monarca, haja luz e houve luz, o Deus que criou os céus, a terra, que fez separação de águas terrestre, de águas do céu, ele faz tudo pela monarquia, pelo seu poder. Ele não coloca a mão, ele só fala, haja e ouve. Tudo que ele fala, ele vê que é bom. Desde o versículo 1 até o versículo 2, Deus ele vai pensando na sua criação, ou seja, o ser onipotente, onisciente, onipresente, até para ele criar o grande criador de tudo. E nós que somos o co-criador, ele pensa. E no versículo 4, Deus ele começa a falar, ele começa a colocar em prática tudo aquilo que ele pensa e ele começa a agradecer. É por isso que tudo que ele cria, quando ele fala, no versículo 4, Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. A treva simboliza escuridão. E viu Deus que era bom, até chegar no capítulo 2 de Gênesis, no 7º dia, ele começa a agradecer. Ou seja, até o versículo 31 de Gênesis 1, Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom, não era mais bom, era muito bom, era excelente. O muito bom de Deus é muito além do que eu e você possa imaginar. Tá? Então ele agradece, porque ele viu que foi uma obra maravilhosa. Até o próprio Deus, o Criador de tudo, ele contempla e ele agradece. No versículo 27, assim Deus criou os seres humanos, e ele os criou parecido com Deus. E ele os criou homem e mulher. Essa criação do versículo 27, irmãos, não tem nada a ver com o plano físico. Essa criação é espiritual. Deus estava criando um ser espiritual. É por isso que o tema é: tudo acontece primeiro no plano espiritual para depois acontecer no plano terrestre, na 4ª dimensão. Tá? Primeiro é na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 5ª dimensão para depois acontecer na 4ª dimensão. Deus ele tem o prazer de criar o homem e a mulher. Ele está junto com a Trindade, com o plano espiritual no versículo 26, quando ele diz, aí agora vamos fazer os seres humanos. O que ele está falando sobre isso? A forma fazer é o plural do verbo fazer, os seres humanos. Ele já está falando a humanidade, não é só Adão e Eva. Vamos fazer quem tem que fazer, vamos colocar quem tem que colocar na terra. Até porque Adão e Eva não era uma reencarnação, tá? Era uma encarnação. Eles estavam encarnando e não reencarnando. Eles não tinham nada para pagar. Eles eram uma obra soberana no plano divino.
do todo de Deus, do universo, da vida, da espiritualidade, do vácuo quântico, daquilo que você acredita, e eles vieram aqui para fazer a sua missão. Então, eles estavam encarnando e não reencarnando, tá? Era a primeira encarnação deles. No versículo 28, tem a concordância entre o verbo e aí é feito segundo a vontade de todos. Porque Zacarias 4,6 diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, o espírito do amor, o espírito da bondade, o espírito da caridade. No versículo 28 tem a concordância, então tem a concordância. Qual é a missão de Adão e Eva? Por que eu estou trazendo esse contexto? Porque a teologia, os teólogos e bacharel de teologia fala, mas tem que ter o contexto. Então a gente traz o texto, o contexto, o contratexto, não tem problema nenhum. No 28 tem a concordância. E Deus imediatamente, ele abençoa a sua obra, ele abençoa o seu ser, o ser divino, ele abençoa a sua imagem, a sua semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele fala isso na forma plural do verbo fazer. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim também ele falou em Gênesis capítulo 11, no versículo 7, referente à Torre de Babel, quando ele fala, vamos descer. Ele também está falando na forma plural do verbo descer. Vamos descer. Ele está falando que está uma bagunça e ele ia ter que resolver. Na questão de Adão e Eva, era questão de resolver para trabalhar no plano espiritual, para que os seres humanos pudessem entender a sua missão. Assim como Adão e Eva entenderam que a missão deles era nada mais, nada menos do que tenha muitos filhos. E eles fizeram. É por isso que tem os cananeus, jebuseus, os ateus e a humanidade. Eu e você, todos nós que existimos na face da terra, no plano terrestre, nós só estamos aqui porque um homem e uma mulher se propôs encarnar e cumprir a sua missão. E por isso nós estamos aqui. Tem que ter muita coragem. Versículo 28. E os abençoou. Quem os abençoou? O Senhor dizendo, tenha muitos e muitos filhos. Está falando, tenha muitos e muitos filhos. Pode fazer filho mesmo. É criar. Deus trabalha na criação, expansão, crescimento. Não é efeito do Big Bang, seja lá o que for. É efeito de crescimento. Tá? Espalhe. Ele está falando, vocês vão ter filho, vocês vão cumprir a sua missão. Os filhos de vocês vão se espalhar por toda a terra e vão dominar a terra. Tá? Vão dominar. Ele não falou que os filhos iam viver no mundinho do Jardim do Éden, como todo mundo pensa, né? Vão viver no mundinho do Jardim do Éden. Não, o Éden era um templo. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, Adão e Eva tiveram muitos, mas muitos filhos. Eles fizeram a parte deles, o chamado deles, que foi fazer filhos, procriar. Eles procriaram, fizeram o que tinha que fazer, deram fruto mesmo, e foi maravilhosa a obra. E aí os filhos se espalharam, eles não ficaram no Éden, por isso que tem cananeus, fariseus, jebuseus, os heteus, os nazireus, e vice-versa, as descendências até chegar a gente aqui, né? E aí o Senhor diz, os filhos dominar a terra, vão se espalhar, mas porém vai ter o domínio da terra, porque a terra é de vocês vão cuidar, tá? E tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Poder. O poder não é da força, o poder é da criatividade, o poder é da sabedoria. Entenda que vocês são co-criadores. Vocês vão descer, vão cumprir a missão através do plano terrestre, mas com o plano celeste e espiritual, vão ser um espírito que tem que pensar, pensante, vão entender a sua missão
e vão viver a verdadeira vida. Até aí foi espiritual, nada físico. Era uma missão que Adão e Eva estavam incumbidos de fazer aqui na terra e fizeram com louvor, fizeram da forma que tinham que fazer. E Deus falou no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E no versículo 27 também. E quando ele faz no termo espiritual, ele trata de abençoar. E não foi só o homem Adão e a mulher Eva. Ao contrário, quando Deus faz isso, no versículo 27, assim Deus criou os seres humanos. E ele os criou parecido como Deus. Tá bom? É por isso que esse é o contexto. Quando eu trouxe o texto, a mentira do Jardim do Éden, porque foi uma grande mentira. Ali era passageiro. Nada nesse mundo é eterno. A eternidade que nós temos é com a espiritualidade, com o plano espiritual. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. No versículo 28, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutas. O Senhor está falando isso. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se rastejam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus está na sua palavra, está tudo certinho, está falando para o povo, né? No caso Adão e Eva, e assim é feito. Versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 7º dia, ou seja, Deus, quando cria o homem e a mulher, perante o plano espiritual divino, tá? Porque eles ainda não desceram, não saíram do céu e veio para a terra, tá? Não está vivendo no planeta Terra, ele cria o homem e a mulher para cumprir a sua encarnação no 5º dia, tá? Porque o 6º dia está no versículo 31, qual eu acabei de ler. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Ele havia feito, mas porém ele não concluiu ainda, porque faltava a presença humana do homem e da mulher, do macho e da fêmea, do varão e da varoa, tá bom? A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Capítulo 2, do versículo 1. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles, tanto no céu quanto na terra. Por quê? Porque tinha uma concordância com a sua criação, tanto Adão quanto Eva, tanto o homem quanto a mulher, assim na terra quanto no céu. É por isso que tudo acontece primeiro no plano espiritual, celeste e espiritual, para depois no plano físico e terrestre. É isso que temos que acordar. No versículo 2, aí entra o 7º dia. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas. Só que o homem e a mulher ainda não tinham descido na terra, tá? Não tinha feito ainda do pó da terra. Eu vou chegar. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou, ou seja, ele cessou, ele parou de fazer. Descansou, parou de fazer, tá? De todo o seu trabalho que havia feito. Aí entra a palavra hebraica, né? Shabata, que quer dizer sábado, que quer dizer descansou. Deus, ele descansou. O espírito, né? Quer dizer que o espírito cansa, né? Só que o espírito é energia, o vento ele não cansa, ele é uma energia, o sol é uma energia, a lua é uma energia, a estrela é energia, tudo é energia. Estou falando com vocês através da energia, ainda que seja um meio de comunicação, mas é uma energia que vai chegar para aqueles que têm que chegar através de Deus no plano espiritual. No versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis, então abençoou o 7º dia. E o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Cessou, né? Aquilo que eu acabei de falar. Cessou, parou de fazer. A palavra hebraica,
Shabata, sábado, que quer dizer descansou. O Jardim do Éden, no versículo 4, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, foi assim que os céus e a terra foi criado, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra. Só que até aí não tinha existência humana, nem do homem e nem da mulher. Tudo estava no plano espiritual. Gênesis capítulo 1, do versículo 26, 27 e 28. Tudo perante o plano espiritual. No versículo 5, não havia, aqui já está explicando, versículo 5 já está afirmando, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva, e não havia ninguém para cultivar ou cuidar da terra. Não havia o homem, não havia produção humana, mas da terra saía um grande vapor de água, vapor, ou uma corrente de água que regava o chão. Agora vem a formação do homem, no capítulo 2, do versículo 7. Mas não esquecendo que tudo foi através do plano espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. E no capítulo 2, do versículo 5, a própria Bíblia ela reforça que tudo o que aconteceu foi espiritual. Tá bom? Deus ele cria pássaro, ele cria os répteis, os animais selvagens, ele cria as aves, ele cria tudo, os peixes, ele cria tudo o que tem que criar, a natureza, a vegetação, tudo pela sua monarquia. Ele faz divisão, haja e ouve, é assim, é assado, ele faz divisão do dia e da noite, o luminar maior ele chama de sol, o menor ele chama de lua, ele faz os luzeiros, que são as estrelas, e ele começa a fazer toda a divisão pela sua monarquia. Só que o homem e a mulher é espiritual sim, mas vai descer para o plano terrestre. O versículo de número 5, do capítulo 2, é afirmado que ainda não tinha o ser humano para cuidar da terra. Versículo 5. Não havia brotado nem capim, nem plantas, porque quem ia cuidar? Pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva, e não havia ninguém para cultivar a terra. No versículo 7 do capítulo 2 começa a criação de fato, ou seja, o plano espiritual, aquilo que Deus falou através da concordância, o que está ligado na terra está selado no céu, a encarnação de Adão e Eva, ou seja, o feito, aquilo que ele se propôs fazer, a missão de vida deles, aquilo que eles sentiram, vou fazer sim, vou ser a diferença, se minha missão é crescimento, porque eu sou a imagem, a semelhança de Deus, do todo, do universo, da vida, da atmosfera, não importa quem seja, eu vou fazer a diferença. Aí do versículo 7, então do pó da terra, não da terra, tá? O Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, entrou o fôlego de vida, o sopro da vida, Mas é do pó da terra. Porque o pó da terra é aquilo que dá trabalho, é aquilo que você, dona de casa, você, mamãe, você que trabalha na área da limpeza, você limpa, limpa, limpa e dá trabalho. Por quê? Para que você e eu não esqueça de onde nós viemos, do pó da terra. Você limpa, 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 e quanto mais você limpa, mais tem. Pode passar o dedo que tem pó. Por quê? Para mostrar para você que você dá trabalho, então você precisa entender a sua evolução, que você é um ser espiritual dentro de um corpo físico, e essa matéria não é eterna, o que é eterno é o seu espírito, tá bom? O Senhor soprou no nariz dele, do homem, uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo, já está falando, um ser vivo, já mudou, teve a transição do espiritual para um ser físico, ou seja, nós somos um ser celestial ligado com o ser terrestre, o pó da terra. O celeste se ajunta com o terrestre. É por isso que nós temos ego, vaidade, prepotência, arrogância, soberba, inveja e muitas outras coisas.
Quem traz isso é a terra, tá? A terra traz isso porque quer ficar na zona do conforto. O espírito sabe qual é a sua missão, sabe que tem que cumprir, sabe que está aqui provisório, é como fosse uma férias, mas é uma férias não de descanso, mas sim de feito. Eu tenho que fazer, ajudar o meu próximo, seja ele qual for, o meu semelhante como a mim mesmo, principalmente aquele que não é fácil, que quer meu mal, que quer me prejudicar, que quer me tirar até mesmo do meu foco de vida, mas é esse que tem que entender a realidade. Quando você entende que você e Deus é uma só pessoa, aí a vitória é certa. Por quê? Porque é confirmado que assim ele se tornou um ser vivo. Aí a matéria, o boneco de barro, ele tem vida através do sopro da narina. Quando Deus beija a narina e Deus coloca o sopro de vida ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, tudo que vem de Deus é santo, irmãos. Tudo que Deus fez foi muito bom. No versículo 31, tá, do capítulo 1, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Quem coloca as coisas negativas somos nós. O bem e o mal é uma dualidade, está em cada um de nós. O Senhor não conhece o mal, o Senhor conhece o bem, porque Deus é amor, Deus é expansão, Deus é crescimento. Deus, quando ama, Ele ama. Deus, Ele está no haja e Ele faz expansão, crescimento. Quem está nesse ego, nessa vaidade, nessa pequenez, somos nós, comedor de arroz e feijão. Deus não. No versículo 9, o Senhor fez com que ali crescesse árvores lindas, todos os tipos, que davam fruto, isso é no Éden, tá bom? Frutas boas de se comer no meio do jardim. Ficava a árvore que dava a vida e também a árvore que dava conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Adão e Eva eles tinham oportunidade de comer a árvore que dava fruta, uma vida eterna, eles já tinham, você e eu, nós temos a vida eterna. Qual a vida eterna? É a vida espiritual, que é a vida verdadeira, tá bom? Então, eles preferiram o conhecimento do bem e do mal? Sim. Qual é a minha missão? O que eu vim fazer? Começam a se questionar, eles saem da zona do conforto, eles querem entender de onde eu vim, de onde eu sou, quem sou eu, para onde eu vou. Eles querem entender sua missão. No capítulo 3, do versículo 6. É por isso que a Eva fala, como é bom ter entendimento. Por quê? Porque ela está aqui, mas está incomodada, porque ela entende que ela tem um chamado. Qual o chamado? Chamado para fazer a diferença, para sair da zona do conforto, para parar com a procrastinação, para parar com o ego, a vaidade, a prepotência. É um chamado de renúncia para a verdadeira realidade. Para você se ligar realmente com aquilo que você nasceu para ser, para você se equilibrar, para você ter verdadeiramente o seu foco de vida. Foi isso que Eva decidiu. Eu nasci para vencer, eu sou uma vencedora, eu não nasci para ficar na zona do conforto, eu não sou mais uma no meio da multidão, nem os filhos dela quiseram ficar. No versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus falou, vocês vão multiplicar sim, vocês vão fazer, vai dar crescimento e seus filhos não vão ficar, porque tem algo muito maior para vocês. E por que Eva e Adão têm que ficar? No versículo 10, do Éden nascia um rio. Tá? Eu vou pular esse texto, irmão. Tá? O rio, o Pison, essas coisas aí, o Gion, tá bom? O Eufrates, eu vou pular isso. No versículo 15, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Até aí só tem só o homem, não tem a mulher, só tem o macho, não tem a fêmea, só tem o varão, não tem a varoa, tá bom? Para cuidar dele e nele fazer plantações. Para ele começar a regar, para ele começar a arar, para ele fazer o que tem que fazer. No versículo 16, o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Isso daí eu já falei um pouco referente ao tema, a mentira do Jardim do Éden, tá bom? Aqui é o contexto.
não coma a fruta da árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude como se fosse a sua outra metade. Ele está falando, eu vou fazer uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira, sua outra metade para suprir, tá bom? E para ele não viver só. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, 27 e 28, foi espiritual. Quem veio primeiro? O homem, tá? Qual o sentido do macho e fêmea primeiro? Eu não sei. Eu sei que Deus não faz exceção de ninguém. Para Deus, homem e mulher, sendo um ser vivo, é a mesma coisa, tá? Agora, se tem governo ligado nisso, querendo falar que o homem veio primeiro, ele que manda, isso daí é machismo, isso daí é gente com a cabeça pequena, é gente que tem que aprender realmente a viver com todo na sociedade, porque perante o plano espiritual você pode ser negro, branco, alto, baixo, gordo, magro, pode ser o que você quiser, você é aquilo que você nasceu para ser, independente da sua opção de escolha, independente do que você é um vitorioso e nasceu para vencer. Aí no versículo 19, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, e ele o levou ao homem. Olha o concriador, olha a força do homem, tá? Para que ele se sinta seguro, o homem, Adão, para colocar o nome, nomear, tá? Os animais, os pássaros, os répteis, os peixes, as aves em gerais. E ele o levou ao homem para que ele pusesse o nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu.